Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 27 de abril, que é o dia 117. Lá no Antigo Testamento, em Juízes capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 17. Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército, se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Aharod. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais? Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: Seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro. Gideão ordenou que recolhesse as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e o mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite o Senhor lhe disse: Levanta-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então, Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: Tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então, bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: O sonho só pode significar uma coisa. A espada de Gideão, filho de Joás, os israelita, Deus entregou todo o exército midianita na mão dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também, ao redor de todo o acampamento, e gritem: Pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram a trombeta e quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: A espada pelo Senhor e por Gideão.
Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os sobreviventes fugiram para lugares distantes, como Betsita, perto de Zerirá, e para as divisas de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou os mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos da travessia do Jordão em Bet-Bara. Todos os homens de Efraim obedeceram, capturando Oreb e Zeeb, os dois comandantes midianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb na prensa de uvas de Zeeb. Depois continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Então, os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas das colheitas de Efraim não são melhores que toda a colheita de pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então, Gideão atravessou o rio com 300 homens, e embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão cansados. Estou perseguindo Zeb e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeb e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo o que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Nob e Gibeá e atacou de surpresa os exércitos midianitas. Zeb e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e o capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeb e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeb e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros no deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Agora no Novo Testamento, vamos continuar em Lucas capítulo 23, versículo de 13 a 43. Então, Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredicto: vocês me trouxeram este homem, acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto,
Ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritava: Mate-o, solte-nos Barrabás. Este Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o! Crucifique-o! Pela terceira vez, ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos condenou Jesus à morte conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois, entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simeão de Cirene vinha do campo. Os soldados os agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão seguiam, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorem por si mesma e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: Caiam sobre nós, e pedirão às colinas: Solte-nos. Pois, se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro, criminoso, o repreendeu: Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier ao seu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Agora em Salmos, capítulo 97, versículo 1, até o capítulo 98, versículo 9. O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam. Justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagens de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiam o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e o resgata nas mãos dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro.
Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no em alta voz, com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e ao som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor o Rei. Deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantam de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. E agora em Provérbios, capítulo 14, versículo de 7 a 8. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmo. Até amanhã, no dia 118.